Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute. Eu sou Léo Abrantes, eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo para a 16ª edição desse podcast. Cada semana que passa, mais maravilhado eu fico em estar ao vosso lado, meu querido amigo Léo Abrantes. Muito obrigado, meu confrade. Tá podendo aqui falar para os nossos queridos ouvintes, né? Nossos telespectadores, nossos internautas, por onde quer que você esteja assistindo. Nossos amigos, nossos colegas. Independentemente, exato. Você que está acompanhando aqui o Mais Fute, é sempre uma satisfação estar aqui neste podcast, trazendo o melhor do conteúdo futebolístico da Paraíba, do Brasil e do mundo. Não só o melhor, mas da melhor maneira. Da forma mais muita irreverência, muito conteúdo. Exato, qualidade. Nós somos inteligentes. Jogando fácil. Exatamente. Quando não tem aula, fica até melhor. Fica melhor porque a gente começa mais cedo, termina mais cedo, depois cada um vai para seus compromissos e, claro, o podcast vai ao ar mais cedo também. E tem um pouquinho menos de raiva no dia, né? Exato, né? A depender das situações, mas claro, com certeza, sempre quando não tem aula, é uma ótima oportunidade para chegar de bom humor aqui no podcast. Exatamente. Né? E de bom humor. O que a gente vai falar hoje no programa, meu querido Ramon? Então, Léo, muita coisa pra gente conversar, né? A gente teve aí a última rodada da Série C, grupos definidos pra segunda fase. Vamos falar muito desses Falar sobre o Belo aí. confrontos. Se o Belo ficou no melhor grupo ou não, na minha opinião, ficou. Mas a gente vai falar sobre esses confrontos que vão vir por aí. A gente vai falar sobre a derrota do Souza. O Souza que perdeu a primeira partida das quartas de finais da série D, né? Do Campeonato Brasileiro. A primeira vez que o Souza perdeu nesse mata-mata, né? Exato. E aí agora vai jogar dentro de casa contra a Ferroviária, buscando reverter o placar e tentar aí o acesso à Série C. Mas a gente também vai ter dois assuntos interessantes, né, Léo? Polêmicas? Polêmicas. Eu gosto de polêmicas. Eu né? adoro polêmicas. Tem que discutir aí, claro, a notícia da semana. Tem programa que gosta até demais, né? Não, tem programas que forçam a barra um pouco, né? Não, é que tem programa que junta um monte de brother, tudo igual, pra falar as mesmas coisas de formas diferentes. Tem isso. Tem também uns que trazem cada um com sua opinião, mas é tudo uma várzea, assim, né? É várzea, Mas várzea. aqui no Mais Fute, não só as opiniões são de qualidade, mas o debate é enriquecido. Claro, com certeza. Sempre trazendo fontes, né, Léo? Trabalhando com fontes, Exatamente. argumentações. Exatamente, fonte, Wikipédia. Exatamente. Mas faz parte, né? Faz parte. Fonte também. É fonte, tá também. lá as referências no final. Com certeza. Daí você tira, né, a qualidade. Mas aqui a gente tem que destacar. A gente vai discutir dois assuntos que aí a gente achou bastante interessante a gente trazer para esse podcast para também saber qual é a opinião de vocês e trazer um pouco dos fatos, né? A gente vai discutir esse debate. Exato. Vamos falar sobre o polêmico título do Atlético Mineiro que campeão foi brasileiro, de 37, reconhecido campeão brasileiro 37. Eu nem sabia que o povo jogava bola em 37. Pois é, 37. E salvo engano, viu, Léo? Acho que, se eu não me engano, 37 ali, pouco tempo depois de ter tido a primeira Copa do Mundo, né? Foi no meio da guerra? Rapaz, dentro desse período, 39 mais ou menos. a guerra, se eu não me engano. A primeira Copa do Mundo em 30, nós tivemos Copa do Mundo em 30, 34, aí já tem a pausa da guerra. Tem a pausa da guerra. Aqui também não, teve 38 história. Também. Teve 38? Foi Itália. Uruguai, Itália. Aí depois tem a pausa. Aí depois tem a pausa. Aí voltou Perfeito. em 50, Uruguai de novo. Isso. Na famigerada. Ixi, Maria. Aí 54 eu não lembro quem ganhou. Aí foi a primeira Copa da Alemanha. Primeira Copa da Alemanha Ocidental, né? Aí posteriormente vem 58, aí Brasil, Inglaterra, e aí vai. E aí a gente depois conta a história de Copas do Mundo. Mas o importante é falar sobre esse título polêmico, né? Muita gente divergindo sobre o assunto. A gente vai trazer os fatos, não só contextualizar e falar a nossa opinião também sobre o assunto. Não só vamos dar a opinião, como também vamos contextualizar, vamos comentar a história, porque tudo está intrínseco, até no futebol. E pra fechar, a gente vai falar sobre o PSG, né? PSG que, na minha... Ainda é clube? É clube, sim. Não vou mentir, deixei de acompanhar um pouco o PSG, principalmente porque acompanhava mais por conta do Neymar. Mas tem que se falar do PSG, porque o PSG gerou muita polêmica essa semana. A faixa da torcida dizendo que se livrou do Neymar, ficaram muito felizes. Mbappé voltando, fazendo gol. Tem muita coisa para se conversar também sobre esse PSG, e a gente vai trazer hoje esse debate também acerca do que esperar desse PSG para essa temporada. Exatamente. Também no programa de hoje, né? Lembrando que o podcast Mais Fute, o seu lugar favorito aqui do esporte, do futebol, está disponível no Spotify,
Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast e agora, Ramon, no Deezer. Expandindo, né? Pra galera... Conhecido, na verdade, o podcast Mais Fute é conhecido como desbravadores de plataformas. Na verdade é essa, né? Cada plataforma que vai surgindo ou que a gente tem possibilidade de expandir, nós também estamos expandindo. Exatamente. Você que gosta aí de ser alternativo e usar o Deezer... Olha aí. E falar que não apoia as grandes empresas, pagando para uma grande empresa... Pois bem. Você pode ouvir o nosso podcast lá, está disponível. Procure por Podcast Mais Fute e tá em todo lugar também. Só basta pesquisar e também estamos aqui em vídeo no Spotify e no youtube.com/maistv. Então você não tem desculpa. Não tem. Pra perder o programa, viu? Compartilhe com seus amigos, né? Exato, com certeza. Mande pro pessoal, responda as nossas enquetes, deixe o seu comentário também. Manda um abraço pra galera do Nacional Mil Grau. Olha aí, Nacional Mil Grau, sempre compartilhando os nossos vídeos, dando um engajamento gigantesco pra gente Turminha também. de Patos em força. O pessoal de Patos acompanha pra caramba o nosso conteúdo e, claro, com certeza, a partir do ano que vem, quando o Nacional de Patos retornar aí ao Campeonato Paraibano, nós vamos também trazer muito conteúdo sobre o NASA. A gente vai ter que ir no José Cavalcante. Não, com certeza. Vai ter que estar fazer presente lá com aquela torcida maravilhosa do Nacional de Patos que acompanha a gente aqui no nosso podcast. Mandar um abraço também pro meu amigo Iago Oliveira, nosso queridíssimo Iago, ouvinte fiel do Mais Fute. Olha aí, eu vou mandar um abraço especial pro meu amigo Jó hoje. Jó tá fazendo aniversário, mandar um abraço especial pra ele. Jó. O nome dele é Josimar, mas o pessoal chama ele de Jó. Eu vou fazer esse recorte especial só pra mandar pra ele os parabéns, meu grande amigo Jó. Um abraço. E bora começar o podcast? Vamos embora. Bora. Mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Bora começar falando sobre Botafogo da Paraíba. Ramon. Olha só, Léo. Botafogo... Eu vou iniciar comentando já o último jogo, né? O Botafogo encerrou essa primeira fase da Série C com, de certa forma, um aproveitamento muito bacana, principalmente para as expectativas do clube após o término do Campeonato Paraibano, né? A torcida ainda é muito em dúvida do que seria essa Série C. E acho que talvez a parte mais, vamos dizer assim, que existisse essa dúvida se realmente passar para a próxima fase, o Botafogo conseguiu cumprir. A gente... Claro, vai fazer essa análise geral, mas vem o Surian após o Campeonato Paraibano, que foi uma frustração muito grande para o Belo. Consegue reestruturar toda a equipe, uma reformulação basicamente total do elenco. E aí vem bons resultados, principalmente o início de campeonato muito bom do Botafogo. Sim. Oscilou ao longo da competição. Percebemos inúmeras falhas e inúmeros pontos fortes também da equipe do Belo. E aí termina a competição sem ter saído em nenhum momento da zona de classificação para a próxima fase. Porém, o Botafogo, que teve possibilidade, inclusive, nessa última rodada de classificar ali entre os 3 primeiros colocados, acabou em sexto, não é isso, Léo? Exatamente. A gente comentou muito sobre o Botafogo no último episódio, então, caso você queira se aprofundar um pouco mais... Principalmente sobre a trajetória, né, Léo? Sim, falamos muito sobre tática. Então, lá no último episódio, no episódio 15, onde a gente também entrevistou o diretor do Nacional de Patos, Leônidas. Perfeito. E lá a gente comentou muito sobre essa questão tática do Botafogo, de como a equipe se comportou. E assim, depois dessas 19 rodadas de Série C da primeira fase, acho que fica mais nítido o quanto a competição foi bastante equilibrada. Obviamente o Operário se destacou, né, na primeira posição, é um forte candidato a se classificar, mas a gente vê, por exemplo, Volta Redonda em segundo, terminou em segundo, é uma equipe que teve momentos em baixa. Eu lembro que o time, uma época, estava na 13ª colocação, e depois conseguiu algumas vitórias e já subiu e conseguiu terminar aí na 2ª posição. A gente também teve equipes variando muito, como o próprio Amazonas, que liderou o campeonato e terminou em terceiro. O Brusque chegou na primeira colocação, terminou em quarto. O São Bernardo, que quase não se classificava, tá? Exatamente. São Bernardo começou o campeonato muito bem, liderou o campeonato em algumas rodadas. Olha... Teve a possibilidade, inclusive, né, aí de perder a vaga pro Náutico, e num jogo que foi bastante apertado. Teve um gol do Náutico nos últimos minutos, mas aí foi anulado. Uma frustração gigante. Bastante culhão do São Bernardo, viu? Exato. E aí o São Bernardo... bater de frente. Exatamente. Aí o São Bernardo
se classifica em oitavo, uma equipe aí que acabou oscilando bastante, principalmente nessa reta final do campeonato. Mas assim, basicamente, a jornada do Botafogo se resume a 3 equipes. Volta Redonda, Amazonas e Paysandu. Perfeito. E eu acho que, Ramon, na minha opinião, já vamos entrar nessa questão de opinião, que o Botafogo deu muita sorte. Eu lembro que eu tava acompanhando em tempo real tudo da partida, dos jogos, né? Porque foi tudo simultâneo. Eu lembro que quando o Botafogo tava vencendo o Ipiranga, antes de tomar o gol, o Botafogo tava indo pra quarta, quinta colocação. O que colocaria ele no grupo, né? Porque o Brusque iria pra quinto. Isso. E o Botafogo ia pra quarto. Colocaria ele no grupo de Operário, Brusque e São Bernardo, cara. O que seria completamente inviável para São Bernardo, pro Botafogo. Porque além do Operário ser a principal equipe nesse momento do campeonato, você ainda enfrentaria um Brusque, que é uma equipe que veio da Série B junto com o Operário, e juntos eles formam as equipes mais sólidas do campeonato. Perfeito. Até mesmo o Brusque, que liderou por um bom tempo, e venceu o Belo dentro aqui do Almeidão. Então, dentro do meu ponto de vista, e aí eu fui analisar também a questão da própria experiência do Belo na competição com as equipes que acabou ficando no grupo. O mundo ideal para o Botafogo realmente era esse grupo 2, simplesmente pelo fato de que o Botafogo leva vantagem em relação às equipes em que enfrentou. Por quê? E aqui analisando do ponto de vista prático da coisa. Você pega o Amazonas, que foi uma das principais equipes do campeonato, o Botafogo conseguiu segurar um empate fora de casa. Então, é um ponto, um saldo positivo nesse sentido. Vence o Paysandu dentro de casa. Quando a equipe tava no auge, viu? Exato. Na melhor fase da equipe. Hoje ela não tá mais, o Sassá já não tá fazendo Exato. tanto gol. E aí você o Botafogo pega o Paysandu dentro de casa, consegue uma vitória bem suada, mas é uma vitória, é preciso destacar isso. E contra o Volta Redonda foi a primeira derrota do Botafogo na competição. E foi fora de casa, no Rio de Janeiro, um gol, inclusive, besta que o Botafogo tomou lá. Foi um jogo bem apertado. Foi um jogo bem apertado, dava pro Bola, inclusive, conseguir sair com um empate de lá. E aí, observando esse cenário, você olhar o outro grupo, o Botafogo vence o Operário na primeira rodada, só que era um Operário completamente diferente do que você encontra hoje. Perde pro Brusque, o Botafogo, inclusive, aqui no Almeidão, não é isso? Foi. Perdeu pro Brusque aqui no Almeidão. 2-1. E contra o São Bernardo, o Botafogo levou um sufoco lá em São Paulo. Levou um sufoco lá em São Bernardo, e aí foi assim... Foi um Deus dos acudas. Quem acompanha a partida viu que o Botafogo realmente ali conseguiu segurar um empate. Realmente a palavra é segurar um empate. E o cenário era, dentro desse ponto de vista, muito pior para o Botafogo estar nesse grupo. E aí o grupo hoje, que é completamente viável para o Botafogo, inclusive vai ter a oportunidade de estrear dentro de casa. Isso é um ponto muito positivo, que já coloca, inclusive, o Botafogo numa possibilidade de já largar na frente nessa segunda fase da competição. Analisando diante de todo o ponto de vista da composição do grupo, das equipes que estão fazendo parte dessa segunda fase da competição, o ambiente do Botafogo é perfeito. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Botafogo essa semana, o Roberto Buriti, e ele, inclusive, falou, né? Ele acredita muito que o Botafogo consegue essas 3 vitórias e um empate, que é o mínimo para conseguir a classificação. 3 vitórias e um empate, né? É o mínimo para conseguir. Seria fazer os 3 jogos em casa, né? Isso. Tecnicamente vencer as partidas em casa. Vencer as 3 partidas em casa e conseguir um resultado fora. Exato. Pra pelo menos garantir uma segunda colocação. Exato, basicamente isso. E eu acredito que o Botafogo tem competência para isso. Tá se mobilizando, trazendo jogadores, inclusive, brincadeiras à parte, né? O Botafogo trouxe metade do time do Retrô. Foi. Trouxe o Hadley, trouxe o Giva. E trouxe também... Eu não tô lembrado, viu? Me faltou um nome agora aqui. E trouxe o Kiko, o famoso Kiko da frase, né? Tá jogando que nem rapariga. Tem também... do Auto Esporte. O fato dele ser amigo do Lindo Branco e do Zinho. Esses aí, né, Léo? Sim. Essa turminha da Essa pesada. turma, né, Léo? É verdade. E, cara, assim... Eu vejo o Botafogo num cenário muito interessante para poder subir. Eu acho que nas últimas semanas a gente comentou muito o fato do Botafogo não dar aquela confiança para poder se classificar. Mas eu acho que a questão do Botafogo é que ele não só teve sorte nesse grupo,
como também eu acredito que o Botafogo tenha tido muita sorte na sequência de jogos, o que também faz a diferença. Porque ele estreia em casa com a oportunidade de chegar em casa e já começar com o pé direito. Isso. Depois ele enfrenta o Volta Redonda, que é um adversário muito difícil. Teoricamente, é o adversário mais difícil. E já vai enfrentar logo de cara. Isso. Pelo menos já tira esse peso. Depois enfrenta o Paysandu 2 vezes, que na minha opinião é o mais fraco. Que possivelmente, que não seria nenhuma surpresa ele ter ficado de fora. Porque o Paysandu, ele, por exemplo, eu via muito mais o Confiança e o Náutico à frente do próprio Paysandu. Então, ter pegado o Paysandu cara, obrigação de você fazer no mínimo 4 pontos, no mínimo. Dá pra fazer, inclusive. 4 pontos com o Paysandu. Eu acho que, assim, observando o cenário do Botafogo... E só pra encerrar aqui... Pode falar. Depois do Paysandu em casa, vai jogar primeiro fora, depois em casa, depois Volta Redonda em casa. São 2 partidas em sequência... são basicamente 2 partidas em sequência e depois joga fora contra o Amazonas, não é isso? Exatamente. São 2 partidas fora, mas depois tem 2 em casa na reta final já. Na reta final. E é bom salientar isso porque... já pode tentar garantir a vaga no jogo contra o Volta Redonda. Então, o calendário ajuda muito, né? Ao invés de, por exemplo, você ter que jogar com o Amazonas 2 vezes ou jogar com Volta Redonda 2 vezes. Perfeito. Então, eu acho que teve muita sorte aí nesse quesito Botafogo. Dentro desse cenário também, Léo, e aqui observando os 3 primeiros jogos, né? No primeiro momento, acho que o Botafogo, conseguindo desempenhar o melhor nível possível do seu futebol, consegue 5 pontos assim, de maneira viável, total viável. Não cometer erros que o Botafogo tem cometido nas últimas partidas, que a gente vem destacando, erros defensivos, os erros de recomposição defensiva, os espaços entre linhas, né, a jogada aérea, são pontos para se reforçar, para analisar. Inclusive, a gente está tentando trazer para cá, né, para a gente bater um papo com ele, com o Vinícius, que é o auxiliar da equipe do Belo, até mesmo para a gente conversar Só uma dúvida, pouco. É aquele que sempre vai discutir com o árbitro? Então, aquele que é o braço direito do Felipe Suriano, né? Porque toda vez tem sempre tá lá, eu vejo nas transmissões, tem sempre um cara que tá sempre brigando de tomar amarelo. Não à toa que voltou de suspensão, né? O Surian e o seu auxiliar. Olha aí. E eles acabam jogando muito junto com a equipe, né? Eles vivenciam bastante ali o gramado. É bom mesmo. Exato. E aí, o Vinícius, a gente tentou trazer o Vinícius hoje aqui no nosso podcast, mas ele falou até que estava muito corrido para ele, não conseguiria agora. Viajaram Rio Grande do Sul, né? Voltaram de viagem e tem a preparação justamente para isso. E eu acredito que e aí o Vinícius, talvez quando ele tiver aqui, ele vai poder até falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que uma preparação para a segunda fase especificamente é diferente também da preparação que vinha acontecendo para os jogos da primeira fase. Inclusive, é a semana que o Botafogo vai ter para poder fazer as correções necessárias, que inclusive eu acho que a gente vai ter já a fala do professor Surian sobre a análise dele dessa primeira fase, mas que eu acho que faltou talvez o Surian apontar esses pontos na coletiva de justamente esses erros defensivos que a equipe vem apresentando. Minha preocupação é que o Botafogo está focando muito nos reforços do ataque. Eu acho importante. Sim. O Belo tem um ataque que basicamente marcou em todas as rodadas. Porém, é uma defesa que basicamente também tomou gols todas as rodadas, né? Foram usados jogos que o Botafogo não tomou gols. Principalmente em casa. E aí, principalmente esse jogo contra o Confiança, de ter tomado 3 gols dentro de casa, realmente... Nunca tinha tomado na competição, mas sempre tá tomando 1, 2... Exato. E aí, isso acabou colocando o Botafogo como a 4ª pior defesa... a 4ª defesa mais vazada do campeonato. Então, tem que ajustar esses pontos defensivos, e eu acho que essa semana vai ser importante para o Botafogo fazer essas correções, e eu acho que ainda dá tempo de trazer reforços para o setor defensivo da equipe. Vamos ouvir o Surião que ele falou na coletiva? Fizemos uma primeira fase muito equilibrada, né? Desde a primeira rodada, sempre dentro do G8, né? Dentro dos nossos objetivos. É claro que a competição ela teve não só nossa, mas teve oscilações, né? Alguns momentos muito bons e outros nem tanto, mas acho que a evolução foi grande dos atletas, né? Existia-se
uma preocupação quanto a essa reformulação, principalmente, né, após ali ao estadual, após essa reformulação de elenco, mas os atletas conseguiram, né, desempenhar bem aquilo que nós propusemos de trabalho e de competição, e o saldo foi muito positivo, né? Acho que o grande valor dessa primeira fase foi a união dos atletas, né, em entender o projeto que eu passei, que o clube passou, né, em respeitar os seus limites também, os limites que a competição precisava ser feito, né, e consequentemente eu acho que eles se fortaleceram a cada dia, a cada treino. Acho que esse foi o saldo muito positivo. Eu acho que o negativo, alguns jogos, ao meu ver, a arbitragem deixou a desejar. Acho que uma competição tão difícil como foi essa, acho que existiram alguns momentos, principalmente nos nossos jogos, né? Os outros também tiveram, mas falando do nosso, né, alguns momentos aí que poderiam ser evitados, se a arbitragem tivesse um pouco mais de atenção. Tá aí o nosso queridíssimo Felipe Surian, técnico do Botafogo. E assim, eu vejo com bons olhos essa próxima fase do Botafogo. Não só por conta de alguns resultados interessantes que fez com as próprias equipes que ele vai enfrentar, mas também acho que pelo estilo de jogo do Botafogo. Muitas vezes o Botafogo tem esse estilo mais intenso, mais corrido, que muitas vezes nesses cenários de jogos bastante disputados e jogos decisivos, eles são fundamentais, né? Se a gente pensar naquele sistema de time, né, que costuma trocar muitos passes, ter muita posse de bola, nem sempre essa equipe dá muito certo no mata-mata, né? E por mais que não seja mata-mata essa fase do Botafogo, o estilo intenso, de muita intensidade do Botafogo, pode favorecer a equipe nesses jogos fora de casa, em alguns jogos em casa. É interessante a gente pensar por esse lado também. A gente consegue também observar que momentos como esses, momentos decisivos, às vezes quando uma partida está truncada demais, as equipes não conseguem, através de uma jogada trabalhada, construir. É necessário, às vezes, você ter um jogador que quebre linhas, jogadores que consigam improviso, e o Botafogo conseguiu demonstrar isso também, que tem isso dentro do plantel na última partida. A jogada do Rogerinho é puro talento brasileiro, uma jogada de tirar o coelho da cartola e conseguir arranjar um gol. O Botafogo vai precisar desses recursos, importantes as contratações que foram feitas pela diretoria para essa segunda fase. O outro jogador que a gente não estava lembrando era o Luizinho, o Giva e o Hadley do Retrô, e traz também o Kiko. São jogadores de frente que podem contribuir com esse ataque do Botafogo, porém é importante também o Belo corrigir esses erros defensivos e, claro, trazer reforços também para o sistema defensivo da equipe, para se reforçar e estar mais sólido ainda para essa próxima fase da competição e, com certeza, claro, conseguir o acesso para a Série B. Perfeito. Agora só nos resta torcer, né? Então fica aí o convite aí para todo mundo ir no Almeidão, né? Com certeza, sábado, né, Léo? Mas é isso mesmo, sábado, 7 horas. E por mais que tenho medo de perder, e daí, meu amigo? Vai lá. O importante é lotar o estádio. Vamos lotar o estádio. Faça a sua parte, depois você cobra o resto. E também pedir, viu, fazer um pedido especial à diretoria do Belo, próximas partidas, inclusive se ainda der nessa partida, diminui o preço aí, pessoal. Vamos ajudar também o Belo, diminuir um pouco o preço do ingresso, para também o estádio estar bem lotado para a torcida. Quer um exemplo? O São Bernardo conseguiu se classificar, e um dos motivos foram 2 vitórias dentro de casa nas últimas rodadas. Nesses 2 jogos, inclusive um contra o Amazonas, entrada franca. Olha aí. Não lotou, né? Mas foi muito mais pessoas do que o normal. Bota pra gerar, rapaz. Diminui esse preço. Exatamente. Faz promoção. Bora mudar de assunto? Bora, simbora. Bora falar agora do nosso queridíssimo Souza, que infelizmente perdeu para a Ferroviária por 1-0 lá em Araraquara. Primeiro jogo que o Souza perdeu. E assim, Ramon, já vou falar aqui sobre a questão do jogo. Foi um jogo assim que mostrou que é o adversário mais difícil que o Souza enfrentou até agora na série D.
dentre todos os clubes, assim, da primeira fase, da segunda fase, a Ferroviária é o mais difícil. É uma equipe que você já vê um pouco mais de qualidade, você já vê um pouco mais de cuidado do treinador, né? A Ferroviária não teve um começo de temporada muito bom, mas depois que trocou de treinador, se eu não me engano é o Alexandre Soares, um ex-jogador, que assumiu o lugar do Elano do ex-Santos. Depois que ele assumiu, a Ferroviária teve um salto muito grande e aí tá mostrando e mostrou nessa partida sua força também. A questão é que o Souza também teve capacidade de competir, mas é que, inclusive, o primeiro gol saiu no momento que o Souza estava melhor na partida, estava dominando, estava chegando mais. Só que aí tomou o gol e eu senti que o Souza teve perdeu um pouco da confiança. E aí depois já acabou o primeiro tempo, né? Porque o gol saiu logo nos 30 e pouquinhos do primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Souza não voltou bem, depois melhorou com o tempo, mas já não conseguia. Eu acho que o Souza faltou um pouco de confiança pro Souza, talvez a partida tenha intimidado, né? Eu acho que... Mas eu vejo com muito bons olhos o próximo jogo aqui no Marizão. Eu acho que o Souza tem capacidade de poder reverter o placar e eu acho que o Souza vai conseguir, assim, de sinceridade, eu acho que o Souza consegue esse acesso. Acaba sendo um resultado dos males o menor, né, Léo? Porque 1-0 dá para reverter essa partida sim, com certeza, e a gente já viu que o Souza tem não só a capacidade de reverter resultados adversos, como também tem qualidade no plantel para poder fazer até uma grande partida, um grande show dentro de casa, diante do seu torcedor. O que eu consigo ver, e assim, a minha expectativa para o próximo jogo é, claro, de um Souza mais confiante diante do seu torcedor. Talvez realmente essa partida fora de casa, a pressão justamente pelo resultado, pela classificação, possa ter influenciado no desempenho dos atletas, mas a gente já sabe que diante do torcedor o Souza é muito diferente, é uma realidade completamente diferente. Tem o trauma do paraibano, o resultado era 1-0 também pro 13. Mas mesmo assim o Souza conseguiu o resultado nos pênaltis, acaba perdendo o título, mas o Souza... A gente já falou sobre isso em outros momentos aqui do podcast, mas das equipes paraibanas que a gente acompanha desde o início da temporada, é a equipe que menos oscilou. É a equipe que manteve uma qualidade, um nível de futebol durante basicamente todo o ano. Claro, teve as variáveis, mas conseguiu manter-se ali num nível muito bom e consegue fazer essa grande série D. Eu acho que a classificação vem. Eu acho que, inclusive, e aqui com todo... sem querer profetizar por conta do resultado, mas eu acho que é bem óbvio. Acho que nunca vai se ver na história de Souza, ou talvez veja, não sei, mas a mobilização que vai ter no próximo final de semana. Eu acho que Souza vai parar. Eu acho que a cidade vai pulsar verde, sendo bastante sincero. Se tiver espaço para torcedor do Confiança, os caras vão preferir entregar os ingressos do que... Da Ferroviária, perdão. É porque falou Confiança, perdeu a confiança. Mas enfim, a Ferroviária... Acho que os caras não vão querer nem vir. Mas a única certeza que eu tenho é que vai ser assim, vai ser uma coisa que a gente nunca viu na região de Souza nos últimos anos. Eu acho que vai parar. Nem época da eleição vai ter tanta movimentação que vai ter em Souza no próximo final de semana. E eu tenho certeza que essa classificação vai vir, talvez com um pouco de emoção, mas essa classificação vai vir, sem sombra de dúvida nenhuma. E se eu vai com placar, vai ser 3-1 Souza, 2-0 Souza, algum dos dois aí, mas vai ser, eu acho que 3-1 Souza. Souza classificado para a próxima fase. A gente tá falando isso do coração mesmo, a gente não tá falando assim por falta de clubismo. Obviamente que a gente torce pelo acesso, mas eu acho que eu vejo capacidade do Souza em reverter tranquilamente esse placar, e eu não vejo a Ferroviária como uma grande dificuldade, assim. Eu acho que tem espaço aí pro Souza, e a gente vai trazer tudo sobre esse jogo na próxima semana. Com certeza. Vamos ver o que vai ser, e a gente espera que voltar semana que vem com esse acesso. Com esse acesso, né? Se possível, inclusive, já... Se for classificar todo mundo de verde aqui... Com certeza. O programa vai pulsar verde semana que vem. É isso. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos embora. Agora vamos entrar no assunto Galo Mineiro. Polêmica. Galo forte e vingador?
É esse mesmo. Galo forte e vingado. É esse mesmo, é esse mesmo. Nós somos O Clube Atlético Mineiro, lutamos com muita raça. É garra ou é raça? Não É alguma sei. coisa. Raça e amor, enfim. Mas enfim, é o Galo, né? Vamos falar do Galo. Vamos falar de vários galos, na verdade, né? Verdade, verdade. É verdade. Mas vamos lembrar por que esse assunto virou relevante. Se eu não me engano, foi no sábado ou foi no domingo? Foi, acho que no domingo. Foi no sábado. No sábado? Foi no sábado. Foi antes do jogo na estreia da Arena Isso, MRV. foi. Que a CBF oficializou que o título conquistado pelo Galo da famigerada Taça dos Campeões de 1937 é um campeonato brasileiro, ou seja, o Galo agora é tricampeão brasileiro, não só em 71, em 21 e agora em 37. O Galo, curiosamente, voltou a ser o primeiro campeão brasileiro. E assim, gente, por mais que a opinião seja isso, seja aquilo, se tá escrito, tá escrito. Tá. Não tem o que dizer. É a mesma coisa que uma lei. Você pode não concordar com a lei, mas se é uma lei, meu amigo, esqueça tudo. E assim, a gente já vai entrar nesse caso, porque é um caso assim que é um pouco estranho, né? Primeiro porque foi do nada, ninguém esperava por isso, foi aleatório. Não houve nenhuma notícia de, tipo assim, o Galo está buscando isso, ou a CBF está investigando isso. Nada disso. E o pior é pela competição, né, Ramon? Assim, a competição, a gente trazendo aqui os detalhes para quem não está acompanhando a movimentação, a repercussão do assunto, é um campeonato composto por 8 equipes, né? 4 equipes disputaram a primeira fase da competição, passam para a segunda fase, e nessa segunda fase da competição já tinham 2 equipes que já estavam fazendo parte. Enfim, o quadrangular final foi disputado por Atlético Mineiro, Portuguesa de São Paulo, Fluminense do Rio de Janeiro e Rio Branco, é isso, Léo? Deixa eu ver aqui qual era o time, mas era algo assim do tipo. Sim. É uma equipe do Espírito Santo. Enfim, depois eu pesquiso aqui direitinho o nome para poder trazer o detalhe. Mas, enfim, o campeonato foi disputado por essas 4 equipes. O Galo, inclusive, estreou na competição levando uma cipuada, um sarrabulho do Fluminense, de 6-0 lá no Rio de Janeiro. Como que é o nome? Um sarrabulho. Foi uma cipuada da pelo, rapaz. Aí, enfim, o pepino foi grande. Aí, o que acontece? Chega, o Galo consegue resultados positivos, um empate fora de casa contra essa outra equipe que era do Espírito Santo, não vou lembrar agora o nome. E aí vai para São Paulo, em Minas, e aí em Minas ele consegue 3 vitórias consecutivas basicamente, diante do seu torcedor, e a última partida foi fora de casa contra a Portuguesa, e aí, se eu não me engano, consegue também um empate, eu não me lembro direito. Mas assim, enfim, foi campeão. Resumo da história, foi campeão. E aí o que acontece? O Galo entrou com um dossiê na CBF no ano passado. Esse processo foi do ano passado. Rio Branco. Rio Branco, né? Isso mesmo. As equipes que disputaram, né, que se classificaram para a fase seguinte, Atlético Mineiro, Fluminense, Rio Branco, Portuguesa, Liga da Marinha e Aliança, que eu não faço a menor ideia. Foi. Aí os 4 que só permaneceram foram Atlético Mineiro, Fluminense, Rio Branco e a Portuguesa. Enfim, entrou com dossiê, alegando inclusive de que esse campeonato tinha cunho nacional, era uma das repercussões, porque a divisão que existia no país na época, regional, era outra. Era os campeões estaduais que muitas vezes se organizavam para disputar. Exato. A região, se eu não me engano, em Sudeste, era composta apenas por 2 estados. Existia essa divisão. São Paulo era junto com os estados hoje que pertencem ao sul do país, né? E aí tinha essa outra divisão, enfim. Era dividido de uma forma em que os estados, basicamente, os clubes que participaram da competição foram de 3 regiões diferentes, se não me engano, do país. E aí esse foi uma das argumentações do Atlético para que o campeonato fosse tido de cunho nacional e que na época foi organizado pela FPF, se eu não me engano. É a Federação Brasileira de Futebol. FBF, na verdade, a Federação Brasileira de Futebol, que posteriormente se uniu com a CBD, que era a Confederação Brasileira de Esporte, e que
posteriormente se tornaram a CBF. Então, por ter sido realizado por uma federação brasileira, que posteriormente constituiu a própria CBF, por ter tido um cunho nacional, por ter tido mais de apenas uma região do país envolvida, o clube alegou que o campeonato tinha esse cunho nacional e, por esse fator, deveria ser considerado um campeonato nacional, obviamente um campeonato brasileiro, e, obviamente, o título deveria ser entregue ao Atlético Mineiro. A questão disso, Ramon, que eu acho que é o pior de tudo, é que, além de ser um campeonato isolado de um ano aleatório X, 1937, parece que escolheram a dedo, né? Curiosamente, escolheram a dedo, né, para ser esse campeonato. E não faz parte da cronologia feita na última reformulação do Campeonato Brasileiro, que englobou as taças Brasil, taça Roberto Gomes Pedrosa, enfim, que foram de 59 a 70, que continuava a cronologia que iniciou em 71. Lembrando que em 71 a gente começou com o Campeonato Nacional de Futebol, que foi meio que o começo, né, dessa Liga Brasileira Nacional, né? Aí depois de estudos, depois de investigações da CBF, contextualização histórica, eles viram que essa liga só aconteceu por conta do sucesso das Taça Brasil, da Taça Roberto Gomes Pedrosa, da Taça Brasil, que depois se tornaram os campeonatos brasileiros. Ou seja, entre 59 e 70, essas competições que já tinham um cunho nacional foram um sucesso que se tornaram no Campeonato Brasileiro, que era considerado desde o princípio de 1971. Essas competições, elas são anteriores às precursores, que é justamente Taça Brasil, a partir de 1959, que foi quando o futebol brasileiro começou a ter essa noção de começar a se profissionalizar. Principalmente por conta de que o futebol brasileiro, por ser o Brasil, por ser um país muito grande, por ser um país muito assim, geograficamente distante, né? Então, por exemplo, uma equipe do Nordeste jogar com uma equipe do Sul é uma distância muito grande. Perfeito. E naquela época era muito difícil você conseguir fazer essa mobilização, Exatamente. essa mobilidade, na verdade, né? Então, é um campeonato é um país de competições muito regionais. É por isso que os estaduais tinham grande força, eram né? muito fortes. É por isso que, por exemplo, ainda existe hoje campeonatos regionalizados, como é a Copa do Nordeste, Perfeito. como é a Copa Verde. Então, a gente vê que o país seguiu por esse caminho. E também vale destacar que a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, ela tinha uma cabeça muito mais voltada às seleções. Não à toa que ela foi uma das precursores e uma das que montou a Copa América. Perfeito. Que existe aí, ó, Há tempos. desde 1919, quando o Brasil foi campeão. Sabe? Que teve aquele negócio de 100 anos, né? Nessa última Copa América de 2019. Então, inclusive a própria Federação Brasileira de Futebol, ela surgiu nesse cenário para não combater, mas contradizer a CBD, querendo fazer competições de cunho nacional entre as equipes. Então, nesse cenário que surgiu essas competições. E justamente a Taça Brasil veio nessa necessidade de você nacionalizar as competições brasileiras, que eram muito focadas principalmente em Taça Rio-São Paulo, um pouquinho do Sul, né? A turminha de Minas. E aí é por isso que a gente tem, obviamente, porque o futebol paulista é o mais... O paulista e carioca é o mais ascendente do Brasil, muito por conta dessa junção, entendeu? Perfeito. Elas se uniram e aí ficaram nesse grupinho. E aí um comentário também importante sobre essas questões, né? A gente trata, mas pessoal, o pessoal do Atlético, eles podem até argumentar, mas
a Taça Brasil não era considerada, e aí depois passou a ser, né? O Palmeiras tinha tantos títulos brasileiros, passou a ter tantos. Santos tinha tantos, passou a ter tantos. Enfim, o pessoal critica muito nessa perspectiva, por conta que esses campeonatos eles passaram a ser considerados brasileiros, mas a gente tem que analisar certos contextos, né? Principalmente a Taça Brasil foi um campeonato em que realmente englobava equipes de toda a região do Brasil, né? Nós tivemos, inclusive, nessa época aí, nós tivemos jogos, inclusive, de Botafogo da Paraíba contra equipes do Sul do nosso país, do sudeste do país, né? Vitórias icônicas, partidas icônicas. Famoso milésimo gol de Pelé. Exato, famoso milésimo gol de Pelé que aconteceu aqui na Vila Olímpica, no bairro dos Estados. Exato. Enfim, tem essas questões. Esse campeonato, a gente observa que esse campeonato ele não tinha um cunho nacional, justamente porque as equipes que disputaram hoje são todas equipes da região sudeste do país. É um campeonato mais regional do que nacional. E aí tem um detalhe, Léo, interessante. Esse campeonato sequer teve troféu. Veja, uma das coisas que iam no dossiê do próprio Atlético Mineiro é que, se for reconhecido, a própria CBF fizesse uma premiação com uma taça simbólica. A equipe reconhecendo o título. A taça que eles têm foram, então, por conta própria. Então, exato. Essa taça do campeonato em si, na época não teve essa taça propriamente dita, né, do campeonato. Inclusive, ia no dossiê do próprio Atlético Mineiro esse pedido de que fosse dado uma representação simbólica de um troféu referente a essa taça. Então, veja, o campeonato sequer teve um troféu. E aí você quer dá-lo como um nível nacional. Eu acho uma decisão muito mais política, sendo bastante dizendo, da própria CBF em reconhecer esse título. E é curioso que foi com o Atlético Mineiro, nesse cenário de novo estádio. Então fica muito curioso. E a questão disso, eu não julgo nem o Atlético Mineiro ir atrás. Né? Não. Eu não julgo o Atlético Mineiro ir atrás, porque você tem que valorizar a sua história mesmo. Com certeza. É por isso que eu acho que o Palmeiras tem que bater no peito, que foi campeão de 1951, que o Fluminense foi de 52, que o Bangu foi de 30, cada um que corra atrás dos seus corres. De Guaraná com rolha, entendeu? Exato. E assim, a questão o que eu vejo que falta nessas equipes é você justamente ter um olhar mais coletivo. É você ter um olhar muito mais histórico e não só olhar para o seu próprio umbigo. Não é só o Galo querer desmantelar a cronologia, que estava bonitinha, de 59, que já é difícil de muitas pessoas aceitarem. Mas estava organizada. Aí agora vem um de 37. Então, quando iniciou o Brasileirão? O Brasileirão começou em 1937. Depois só foi ter em 59. Aí vai começar os pedidos e aí vai... Pode ter certeza disso. As equipes aí, os campeonatos que houveram de 37 a 59... O Bangu, que ganhou no ano seguinte, já tá maluco. Já vai estar um bocado de gente aí pedindo, obviamente, reivindicando essas competições. E aí eu entro num detalhe. A gente agora já fala um pouco do Atlético, pra gente citar um pouco também a questão do Galo. O Galo... daqui, da Paraíba, Galo 13, da Borborema. Vendo que o Atlético Mineiro teve seu pedido atendido e se tornou campeão brasileiro de 37, o 13 entrou também com uma ação junto à FPF, né, que é a Federação Paraibana de Futebol, para que a CBF reconheça que o Galo foi campeão da Série B de 86. Que é também uma confusão gigantesca, porque houve uma fase à parte do Campeonato Brasileiro daquela Era o torneio paralelo. Exato, torneio paralelo, como é conhecido, onde 36 equipes participaram, se eu não me engano. Meu amigo, era um... dividido em 4 grupos de 9... Eram 4 grupos de 8, alguma coisa assim. Eu não sei assim. Não, é 4 grupos de 9, é isso mesmo. 9 vezes 6 Enfim, o 13 reivindica esse título de 1986 da Série B, sendo que meio que na formatação original... é a Série A ainda. É uma Série A estendida. Só pegando um pouquinho desse contexto histórico, a questão vivida ali nos anos 80, que é muito confusa, isso a gente lembra do famoso 87, do esporte, do Flamengo. O 86 também está incluído nisso. E também tem outros anos ali, 88, 89. É uma confusão também. Essa época é caótica. E muito por conta... aí que entra um negócio interessante que a gente tem que pensar. O futebol está ligado aos tentáculos da sociedade, que é essa confusão entra muito na questão da ditadura militar, porque a ditadura militar tinha uma influência muito grande na política esportiva.
E aí, quando a ditadura militar estava começando a perder sua força, esses campeonatos começaram a entrar em crise, começaram a querer englobar ainda mais. Não à toa que, se a gente vê que os campeonatos a partir de 1980, quando ali, final dos anos 70, começo dos anos 80, que a ditadura militar está em alta ainda, os campeonatos eles começam a explodir de times. Tem campeonato brasileiro da Série A com 96 times. E nesse cenário não tinha Série B, que foi até, se eu não me engano, em 1988. Que aí começou a ter, como eles decidiram cortar o número de times, né? Porque nesse cenário do 13 ainda era Série A. E aí, como tinham muitos times ali, eles resolveram, se eu não me engano, 88, 89, dividir isso e aí separar Série A e Série B. Não à toa que, se você puxar o calendário de campeões da Série B, você vai ver 70, 71, 72, 73, aí para em 80 e volta em 89, e volta em 90. E aí é um ponto interessante, porque o Galo ele faz essa reivindicação e tem outras 3 equipes que também foram consideradas, não vou dizer que é consideradas, mas a própria CBF fala que o campeonato, as equipes que ganharam cada um dos grupos, as melhores colocadas de cada um desses 4 grupos de 9, conseguiam uma classificação para o que consideraria ser a Série A, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí o 13... Seria o grupo principal. Exato, o grupo principal. Onde o Botafogo estava. Exato. Época. E aí você tem 13... você tem Criciúma, Inter de Limeira e Central. O Central e o 13 têm estampados nos seus estádios lá campeão brasileiro da Série B. Criciúma e Inter de Limeira tiveram outros títulos nacionais, e lembrando que a reivindicação é para os 4 serem campeões. Exato, então é um pedido para que os 4 sejam reconhecidos como campeões. A CBF já fez um pronunciamento antes, justamente isso, como eu falei, que, na verdade, como não houve um término ou não tinha uma definição para quem seria campeão, a verdade era que era para ser considerado que as equipes conseguiram essa classificação para o grupo principal, e aí, no fim das contas, fica isso. É o que acaba acontecendo, e para mim é um efeito avalanche, né? O Galo conseguiu, obviamente, agora um bocado de time vai atrás desse... vamos dizer, desse direito também de ser reconhecido pelos títulos que conquistaram nesses períodos atrás. É por isso que eu falo, quando não há um movimento coletivo, exato, não dá certo, porque vira disputa, vira briguinha para alguém querer enriquecer seu currículo. E aí, já nessa brincadeira, daqui a pouco vai ser campeão brasileiro, vai ter reconhecimento aí de campeão brasileiro, time da Marinha, como a gente viu aí. Eu tô falando isso aqui porque eu nem sei o que ganhou, mas vamos para os primórdios do futebol aqui no país. E aí, time de bairro vai começar a ser considerado time campeão brasileiro. O time do Exército vai começar a ser reconhecido campeão brasileiro. Porque eram as equipes que existiam na época, né? Então... Vai virar essa várzea. E aí fica confusão, né? Mas a questão é que o futebol brasileiro, assim como muitas outras coisas da sociedade brasileira, são desorganizadas, né? A gente comentou aqui esses motivos pelo fato do Brasil ser regionalizado, pelo Brasil ter focado muito mais no futebol de seleções ali no começo, ali pelo menos depois do começo da Copa do Mundo. Depois a gente teve questões envolvendo ditadura militar, a gente teve falta de organização, teve a confusão entre a mudança, né, de CBD para a CBF, que também gerou atritos ali políticos, questões políticas envolvendo no futebol também. E aí a gente teve uma melhora a partir de 2003, que foi quando começou os pontos corridos. A mudança, né? Ali nos anos 90 já tinha dado uma melhora, porque eles já tinham organizado mais. E aí, mais ali a gente ainda podia ver questões mais assim, simples, assim como, por exemplo, o mata-mata no final, que aí é uma questão de escolha, né? Mas não é comum na maioria das ligas. E aí a gente teve esse formato que a gente vive até hoje a partir de 2003, né? Que teve aquela tríplice coroa do Cruzeiro, depois Atlético Paranaense, Corinthians, enfim, o tricampeonato de São Paulo. A partir disso a gente teve uma organização melhor e hoje a gente vive o que eu diria até o melhor momento do futebol brasileiro, porque depois que teve uma leve reformulação nos últimos anos, se eu não me engano, de 2016 para cá, que mudou a taça, que mudou o logo, e aí ficou melhor o campeonato. O campeonato deu uma profissionalizada, hoje ele também tem uma internacionalização maior, passa em outros países.
passa em Portugal, passa aqui na América do Sul. Então, hoje vive o melhor momento e principalmente a gente entra nesse contexto, né, de criação de liga própria. Perfeito. Para que a própria CBF se desvincule disso, né? Como aconteceu, por exemplo, a Inglaterra vive essa desvinculação desde os anos 90, sabe? Isso é um outro patamar. E a gente espera que o futebol brasileiro siga evoluindo, né? Já está evoluindo e que melhore cada vez mais também. Exato. Vamos mudar de assunto, né, Léo? Bora. Bora falar de Paris Saint-Germain, time francês, europeu, Pois bem. mundial, né? Agora o Mbappé voltou, o PSG agora trouxe novas caras, Lucas Hernandes, Skriniar, trouxe o Gart para o meio-campo. E também Trouxe Luiz Gonçalo. Henrique. Teve Gonçalo. Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos. Dembélé. Tem Dembélé. Ou O seja, treinador Luiz Henrique, né? Que você já falou. a equipe passou por um processo, Uma repaginada, né? uma repaginada nessa temporada. E também Asensio, né? Também. Asensio. Então, a gente pode ver que acho que o PSG chegou no seu limite. Acho que o próprio presidente, né, o Nasser Al-Khelaifi, acho que esse é o nome dele. Desculpa, perdão pra ele, né? Foi mal, cara. Era pra ter um nome como Zé, José, Damião. Era mais fácil de Marcelo chamar. Gomes. É grande Marcelo Gomes, né? Exatamente. E a questão, assim, é que parece que ele tomou um novo rumo para sua carreira como gestor do PSG. A sensação que dá é que parece que ele cansou de lidar com tantas estrelas, com tanta questão, que agora ele tá tentando, por exemplo, focar na defesa. Contratou o Lucas Hernandes, Skriniar, aí no meio campo para dar um maior balanço. Trouxe o Luiz Henrique, que também é aquela figura bastante assim, que gosta de mandar, que gosta de ter o controle do projeto. Eu acho que o PSG ele chega com uma nova roupagem, mas ele segue preso a uma estrela, não é? E segue o Tartaruga Ninja, Mbappé. Continua sendo um grande nome da equipe. Obviamente a gente vê aí acho que acabou que o fim do relacionamento de Neymar com o PSG foi da mesma forma que começou. Interessante até observar isso, né? Que quando o Neymar chega no PSG, ele tem um atrito com o Cavani, que era até então a principal estrela do clube. E posteriormente, na saída dele, o Cavani também, velho. Ele tá se achando demais. Ele tinha que... Meu filho, dá licença. Menino nem chegou. Mas aí você tem o Mbappé chegando. No primeiro Chegou momento pianinho, né? tinha uma amizade maravilhosa com o Neymar e tal. E aí acabou com... Assim, eu não vou dizer traição, mas todo mundo sabe que ficou bastante evidente que o Mbappé não queria Neymar no time. Fez muita questão para que ele e o Messi saíssem. Ele cresceu muito também, né? Exato. O fato dele Tomou ser uma proporção muito francês grande. Exato. Na França. E tem essas teve questões esse também. peso. E assim, Léo, eu via as contratações do PSG para essa temporada e aí eu via contratações muito acertadas. Eu até falava no início dessa temporada, eu fazia, caramba, tô montando um time perfeito para Neymar. Mbappé pegando o beco agora, Messi pegando o beco agora, Neymar conseguindo ser o camisa 10 desse time e tal. O time vai encaixar perfeitamente, porque... E quando já vinham dizendo que o Dembélé vinha, e aí era Dembélé, Neymar se dando bem pra caramba com o coreano, né? O Lee Kang-in. Dembélé acho que poderia também se dar muito bem com o futebol do Neymar. O Gonçalo Ramos para poder fazer os gols. Você tinha um meio de campo ali ainda com o Verratti. Você tinha agora o Vitinha. O Gart chegando. Tem o Fabian Ruiz, que é um bom jogador. O Vitinha. A zaga bem composta, que realmente acho que era um dos pontos negativos da equipe do PSG. Eu vi um ambiente perfeito pro Neymar. E aí... Neymar sai da equipe como saiu. O Mbappé volta, obviamente. Estava afastado e de repente já voltou, né? Nossa, coincidência. Pois bem. E aí, pra mim, ficou uma coisa muito evidente de que ninguém queria Neymar ali mais. E aí me parece agora que a equipe não tem mais desculpas para não conseguir os objetivos. Eu acho que o Mbappé vai sair.
Eu acho que vai ser impossível disso não acontecer. Ele me parece muito resistente a não renovar. E o que eu tenho observado é que nesses primeiros jogos ainda tem dependido muito do Mbappé, da figura do Mbappé. Eu acho que vai demorar ainda um pouco para esse time entrar no ritmo e tudo mais. Mas o que fica evidenciado ainda é que precisa muito do Mbappé. Existe ainda essa dependência muito grande do Mbappé. E parece que o PSG sabe disso, né? Porque ele tá fazendo tudo que o Mbappé quer. Isso. O Mbappé tá comendo o PSG na palma da mão. É por isso que eu considero o PSG uma realidade muito diferente da do City. Eu vejo o City quando começou a contratar vários jogadores que eram grandes nomes nos clubes que jogavam, e aí trazem eles para jogar junto no Manchester City, eu via um sentido, eu via um planejamento dentro daquela organização. Nomes como Agüero, Davi Silva e Yaya Touré quando chegaram, né? Posteriormente aí você tem a chegada do De Bruyne, e aí a composição até chegar nesse elenco atual, onde você tem realmente um grande nome, que é o Haaland. Mas veja que interessante, apesar do Haaland ser o grande nome dessa equipe, ele acaba tendo ao seu lado grandes nomes também, e que, tipo, não é que um quer ser mais do que o outro, mas você tem uma composição realmente de equipe, de elenco. Você não tem essa questão do estrelismo. Acaba que o Haaland se destaca porque ele é o goleador, mas não tem um estrelismo dentro da equipe. Não. É realmente uma equipe. Você olha pro City e você vê, pô, essa equipe tem um até um mesmo, grupo. Pegando um outro exemplo, até mesmo se a gente lembrar do Barcelona, onde tinha o estrelismo do Messi, mas mesmo assim era algo que funcionava como uma sinfonia. Exato. Sabe? É como se existisse... Sabe uma sinfonia quando você percebe que, sei lá, por exemplo, o trombone tá mais forte? Não, então, geralmente nas sinfonias, por exemplo, a gente pega um exemplo clássico, as sinfonias de Chopin, né? Que é geralmente voltadas para piano. Cultura. Claro, cultura sempre. Você tem, claro, destaque dentro da sinfonia do próprio piano. Ele é bom de merenda, né? O Chopin. Mas, enfim... você percebe que tem um destaque do piano, porque é geralmente voltada para o piano, porém você tem a composição dos outros instrumentos musicais. Vem o violino, violoncelo, você vê as flautas, enfim. No PSG nunca teve isso, né? Não tem. O PSG não tem, e eu acho difícil de ter enquanto tiver a figura do Mbappé, porque o Mbappé, ele necessariamente precisa, e é uma necessidade dele, quanto jogador, quanto atleta, quanto pessoa, dele ser a estrela. Ele não aguenta ver uma pessoa brilhando tanto quanto ele. Posso falar mal do Mbappé? Pode. Obviamente, antes de falar mal, obviamente o Mbappé é um jogador super talentoso. É um gênio, ele joga muito. É um grande jogador. Cara, ele tem poder de finalização, ele é muito veloz, ele dribla. E, cara, é um jogador que ele joga em qualquer posição do ataque. Mas a questão do Mbappé, que sempre me deixou um pouco inconformado, é que, assim, primeiro, ele sabe finalizar, mas ele perde muito gol. Sem saber. Final da Champions League, egoísta. Final da Champions League, ele perdeu 2 gols na cara, sabe? É muito egoísta. Além dele perder esses gols, e até mesmo eu acho que ele sabe disso, até porque ele não se considera como um camisa 9. Entendeu? E é isso, cara, e é isso que me incomoda no Mbappé, que é o que mais me incomoda. Ele é um jogador que ele quer se moldar por ele mesmo. Não é um treinador que pegou o Mbappé e trabalhou. Não, ele quer isso e acabou. Sabe? Ele não quer jogar na ponta, ele quer jogar no meio. Só que no meio ele não quer jogar de centroavante. Ele quer jogar de falso 9. Ele pode jogar de falso 9. Mas não, ele prefere jogar com centroavante ao lado. Cara, você fica ditando o ritmo, isso não existe, cara. E assim, pegando exemplos, por exemplo, o Messi, ele começou na carreira como um ponta direita. Depois o Guardiola olhou e falou assim, meu amigo, você é bom demais pra ficar aí. Então você vai jogar nessa posição aqui. Ele poderia jogar de meia mesmo no Messi, com um centroavante. Mas Guardiola enxergou ele como um falso 9. E aí, pronto. Flutua, né? Tá nos livros da história. Messi flutua muito em campo. O mesmo vale pro Neymar. Um jogador que começou na ponta esquerda, que depois a gente viu ele caindo pro meio. E até na seleção brasileira, por exemplo, jogando de falso 9. Então, e o Neymar, assim como o Messi, tem essa qualidade
do toque na bola, da construção, da armação de jogo, da criação de jogadas mesmo. É porque além de serem jogadores extremamente talentosos, né, Léo? Eles têm uma qualidade, tem uma qualidade técnica diferente, né? Recurso. Algo que eu nunca vi isso no Mbappé, pra ele ser assim, por exemplo, o camisa 10. Eu não vejo isso no Mbappé, eu não vejo ele como esse jogador cerebral. Ele não é. Não, entendeu? Não é. E é isso que me deixa confuso. E assim, a seleção francesa dá esse cenário pra ele, né? Por exemplo, bota o Giroud ali como se não houvesse nada, não houvesse amanhã. Giroud e Mbappé, Giroud faz o trabalho sujo e o Mbappé vai lá e faz, exato. Entendeu? E a questão da França, principalmente, tem muito, por exemplo, o Griezmann é fundamental naquela seleção. É fundamental. Ele é o cara do jogo sujo, pra mim. Ele é o cara... É o cara que suja as vestes pra que o Mbappé saia de campo sem nenhum... Eu acho que é isso que o Mbappé se engrandeceu. A França joga pra ele. E mesmo assim, ele não é o grande... Obviamente, fez 3 gols numa final de Copa do Mundo, mas eu também não vejo ele assim, como o supra-sumo da seleção francesa. Não, então, eu observo várias questões. Não dá pra falar tudo, mas, enfim... É um cara diferenciado, como a gente já observa e tudo mais. Mas eu vejo muita gente falando isso e eu concordo muito. Eu acho que o Mbappé, por exemplo, ele não consegue fazer o que, por exemplo, o Messi consegue fazer com a idade que tem. Uhum. Eu acho que o Mbappé, ainda pelo menos, né? Pode ser que ele consiga se aperfeiçoar isso ao longo do tempo. Mas a questão técnica, quando ele perder a velocidade dele, quando ele perder a explosão dele ao longo da carreira, o Mbappé vai deixar de ser um grande jogador. E é a minha perspectiva. Nesse sentido. Ele tem uma finalização muito boa, ele tem essa questão da explosão que dá muita vantagem nele sobre os marcadores. Mas ainda falta pro Mbappé essa questão dessa qualidade técnica, esse recurso técnico, essa afinidade. E pra mim, causava inveja nele sim, ter jogadores com essa qualidade dele ao seu lado, dividindo o brilhantismo. A gente viu, gente, em inúmeros momentos da temporada passada, o Mbappé não tocava a bola pra quem tava melhor marcado, pra quem tava numa melhor posição. Né? É feio em inúmeros isso, momentos, né? é feio. É perceptível, isso perceptível, que é pior. Era muito perceptível isso. Tem cenas aí, você botar no YouTube, tem inúmeros momentos de Messi e Neymar, livres, e ele não tocava a bola, ele preferia chutar em gol. Não tinha aquela harmonia do famoso MSN. Exato. Não tinha, existia a vaidade, e era notável isso. Só que qual é o ponto? Hoje ele é a grande estrela da equipe. A equipe é montada para ele. E aí vamos ver como é que vai funcionar isso na prática. Exatamente. Isso pode favorecer muito ele, principalmente pela questão do estilo de jogo dele, do que ele quer, do que o próprio Luiz Henrique pensa. Possa ser que isso favoreça ele ou não. O início ainda é cedo e ele continua sendo a grande peça-chave da equipe do PSG. Não sabemos como é que vai ser o desenrolar da temporada, tá muito no início para trazer previsões e tudo mais. Mas o que dá para perceber é que tudo que diziam que estava atrapalhando o sucesso do PSG, agora não tem mais. Exatamente. Não tem mais. Agora, se tinha alguma desculpa para poder usar, não tem mais. Quando o PSG foi eliminado, Neymar... Porque Neymar culpado, que não jogou, machucado, se lesiona. Messi não foi o Messi de sempre, não joga bola no PSG. Agora é a chance dele provar que ele é grande o suficiente. Vamos ver realmente se tem cunhão para isso, né? Vamos ver se o Caba realmente assume essa responsa como assumiu na seleção francesa. Vamos ver. O ambiente tá perfeito, tá sadio para ele. É só ele fazer o que ele quiser. E fica ainda a pressão pra ele renovar. Exato. Porque se um time faz tudo o que você quer, o mínimo que você tinha que fazer é renovar. Mas pra ser bem sincero, eu acho que o PSG tinha que se livrar dessas estrelas. Tirar uns tem dois um elenco sabáticos. Maravilhoso. Tem. Que eu acho que com algumas contratações pontuais e saindo o Mbappé, assim, pra mim, daria pra fazer uma equipe monstruosa pra disputar várias competições. O que eu acho é que falta realmente esse planejamento, até mesmo de contratação para o clube, para poder desenvolver um futebol grandioso. Acho que é isso. Eu também concordo. E é isso, né, Ramon? É isso. Grande podcast hoje. Grande podcast, maravilhoso, né? Olha só. Pontos específicos. Toda semana. Debates maravilhosos. Chopin. Quem não acompanha, minha gente, quem nunca escutou Chopin, escutem Beethoven, escutem... Cachorro? Não, do grande maestro, grande Sabe músico, qual é o nome do Beethoven? Sabe qual é o nome da raça do cachorro Beethoven? São Bernardo. É verdade. É verdade, gente. É verdade. É isso, meus amigos. Muito obrigado por mais uma edição do Mais Fute. Eu espero você na próxima semana. Semana que vem vai ter
muitos assuntos bacanas, né? Vai, com certeza. A gente vai falar, inclusive, sobre seleção brasileira, talvez Copa do Brasil. Pera aí, calma aí. Não sei, vamos pensar. Não dá spoiler ainda. Não, talvez. Eu tô falando só um talvez. Talvez aqui a gente tenha um auxiliar técnico do Belo. Talvez, é tudo talvez. Calma Mas aí. é como diz o próprio Raça Negra, né, Léo? Quem sabe amanhã, talvez. Próprio Raça Quem Negra? sabe. É o Raça Negra, né? É porque ele é... Luiz Carlos. É o Luiz Carlos. É porque ele tem a língua presa? É, Luiz Carlos. Pronto, com essa raça negra... Maravilhosa, citação né? de raça negra. Encerramos aqui o podcast. Muito obrigado pra você que acompanhou e até a próxima. Até semana que vem. Beijo. Valeu!